santidade. Então, quarta aula, santidade e integridade pastoral. Esse é o nosso tema de hoje. Quero começar lendo 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, que vai nos dizer assim, a partir do verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Bom, a pergunta de hoje é a seguinte: quem é que eu sou quando ninguém está olhando? Santidade, ela vai ter ali uma linha muito tênue àquilo que hoje, fora do ambiente da fé, a gente vai chamar de ética, ok? Então, a ética é quando você faz algo que, se colocado à luz, não vai lhe envergonhar. A santidade, por sua vez, ela tem o mesmo critério, só que dentro do ambiente de fé, ok? E uma das maiores tragédias que talvez possa acontecer na vida de alguém é quando essa pessoa fica trabalhando apenas para preservar a sua imagem pública, mas ela perde ali a integridade da sua identidade e sua imagem privada. E isso vai, biblicamente, nos expor demais, tá? Então você vai ver na Bíblia pessoas poderosas, usadas por Deus de forma excepcional. No entanto, você também vai ver Deus mostrando na palavra erros e situações que fazem que nós tomemos conhecimento e entendamos o quão vulnerável o homem é quando ele não cumpre com o seu papel ou com essa característica de santidade. A Bíblia não economiza para expor o erro dos grandes homens. Não economizou para expor o erro de Davi, né? Em nenhum instante. Não escondeu o fato das pessoas que fizeram votos precipitados. Não deixou de mostrar a história do lado ruim de reis, como o de Saul, né? Então, Saul, ele foi um ungido de Deus, não foi? A Bíblia não deixa isso claro. Ele foi escolhido como o primeiro rei de Israel. O mesmo profeta que foi Samuel, que ungiu Saul, ungiu Davi. Saul foi uma escolha de Deus. E Davi, assim como Davi, que também foi. Então, o mesmo que ouviu do mesmo Deus derrama o óleo na cabeça de Saul, ouviu do mesmo Deus derrama o óleo na cabeça de Davi. Então, veja que a escolha de Deus não muda o fato de que a pessoa possa vir a cometer um erro. E quando a gente fala sobre alguém ter essa eleição, essa escolha, estar sob uma missão, ter a prerrogativa, né, de ter ascensão ministerial, não está incluso que o cargo, que a função, ou que a unção, chame como queira, transforma em uma pessoa santa. É a sua identidade, sua caminhada, sua correção, e eu acho que um ponto muito importante é a sua disposição, porque errar todo mundo erra, né? E aí, é o quanto eu estou disposto a me consertar que vai dizer se sou ou não uma pessoa santa. Porque a gente pensa assim, né? Na vida secular, existe uma medida para a gente, né? A pergunta que é quase obrigatória para te apresentar no mundo qual é?
o que ele fez? Né? O que ele realizou? Não é o nosso currículo que manda? Né? A história de me dar uma chance não funciona muito no mundo. Né? Não, eu tô aqui para somar. Ah, tá legal. Que bom. Ou então um jargãozinho, né? Eu não sou meu multiplico, eu sou agregador, eu sei trabalhar em equipe. Legal, né? Mas o mundo vai medir o quê? O nosso currículo, né? Agora, o que Deus mede? O que Deus está de olho, né? Porque enquanto o mundo vai medir a tua realização, Deus, ele observa, sabe o quê? Quem a gente vai se tornando enquanto a gente constrói. Porque as realizações e construções, elas vão moldando o nosso caráter. E você vai tendo sucesso na sua vida, você vai, ou não, né? E aquilo vai fazendo de você uma pessoa nova, porque você acumula uma experiência, você tem um background, você tem um diploma, você tem uma realização, você tem um currículo, né? E aí, de repente, com o currículo que você tem, você fala, isso não é mais para mim. Não, eu já passei dessa fase, sabe quando você não aceita mais qualquer emprego, né? E aí a gente talvez pense que isso pode funcionar na fé. Eu não sou mais qualquer um, não é? A gente está aqui num curso de formação pastoral. Aí eu não sou mais qualquer um. Eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já carreguei muita cadeira, já fiz muita visita, eu já preenchi muita escala. E aí você acaba, talvez, dando-se o direito, né, de não estar em determinados ambientes, pelo fato de que você pensa que o seu currículo vale alguma coisa. Jesus, sendo Deus, tornou-se homem, que tecnicamente é muito inferior, né? Mas viveu uma vida de homem, sujeito às tentações que nós também vivemos. Né? Para quê? Para nos provar que era possível. Tá? Então vamos pontuar aqui algumas coisas para que a gente consiga sair daqui desse dia de hoje, dessa aula de hoje, refletindo sobre nossa vida em santidade. Tá? Que ninguém vai ganhar uma auréola aqui, né? Como diz lá os jovens, ninguém vai farmar a aura aqui. Beleza? Primeiro, Deus se importa mais com quem somos do que com aquilo que fazemos. Né? Eu adoro quando alguém vem assim, né? Eu sei fazer tanta coisa, eu posso fazer isso, fazer aquilo, já tenho experiência, já liderei, já fiz. É muito, muito incrível, né? Eu, assim, hoje eu estava no final do dia, tava voltando para casa e eu passei uma parte do dia na igreja, tá? Fui à prefeitura, foi um dia bem, bem intenso hoje. E aí eu entrei no ateliê ali da Zilda e da Lourdes, né? Comecei a conversar ali um pouco com elas, né? E a dona Zilda, ela tem 70 anos. Ela falou, nossa, mas o senhor é tão novo e assim, parece, tem tantas experiências, tal. Parece que teve uma vida tão intensa. Eu falei, é verdade. A gente teve mesmo uma vida bem intensa. E boa parte das pessoas que nos conhecem não faz ideia de quão intensa foi a nossa vida, e quão dinâmica, em quantos assuntos eu tive que lidar. Né? Então, assim, ok, eu não desprezo a minha vida, não desprezo o meu currículo, eu conheço a minha capacidade, o meu preparo, mas não é o meu currículo que vai fazer a diferença no dia mal. Sabe, não é meu currículo que eu preciso apresentar para uma ovelha que precisa de uma oração. Não é o meu currículo que eu vou ter que apresentar na hora que eu tenho que te dar ouvidos e ser sensível à tua dor.
E nós vivemos numa geração que currículo pastoral mede o tamanho da igreja que ele vai pregar. Currículo pastoral mede o tamanho ou o tipo de discípulo que vai estar na mesa. E quanto maior o meu currículo pastoral, mais grana você tem que ter para estar sentada na minha mesa. Estou falando besteira aqui, gente? Né? É triste, né? É triste ter que lidar com um processo de mentoria gospel de 3, 4, 5 mil reais. Né? E isso é uma realidade, tá? É uma realidade. Quanto custava a mentoria de Jesus, hein? Quanto o Pedrão pagou? Se é que ele tinha dinheiro, né? João, Tiago, André, quanto eles pagaram? Você entende? Porque é assim no mundo. Se eu for um profissional de alto rendimento, com background fantástico, né? Com N reconhecimentos e certificações, para eu fazer uma mentoria, uma consultoria, né? Que a coisa vem mudando de nome, uma consultoria com você, vai custar caro. Claro, minha hora vale muito. Uma dica minha pode salvar a tua operação. Uma dica minha pode tirar você do prejuízo para o lucro. Uma indicação de um fornecedor pode mudar a lucratividade da tua empresa. Ok, né? Ok. Mas desde quando nós temos autorização para copiar o mundo, ou devemos copiar o mundo nesse sentido? Porque eu sou detentor de um segredo espiritual, que eu posso te dar a chave aqui de 7 orações que mudam o teu caráter cristão. Cara, a gente tem que dar risada para não chorar. E eu te digo de forma muito clara, Deus não está nem aí para o teu currículo. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Não é isso que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Aliás, o cara mais fera entre eles, catedrático, aceito em qualquer ambiente, era Paulo. Esse teve que ficar cego, né? Ficar cego. E receber a oração do cara que ele foi lá para prender. Ele estava indo para Damasco para prender a Ananias e mais alguns. E é o cara que vai lá orar para tirar as escamas do olho dele. Meu, é, é um departamento de humor mesmo, né? Porque Deus, ele tem, assim, um humor fora do sério. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E como a gente vive, assim, nessa cultura do desempenho, né? Todo mundo, assim... Quantos seguidores ele tem? Quantas cadeiras tem na tua igreja? Hein? Qual é a visibilidade? Qual é a influência? Com quem ele fala? Quem segue ele? Que agora não é mais quantos tem, né? Agora vai lá e olha quem segue. E, não, olha só quem segue ele. Eu conheço um monte de gente que só segue fulano, ciclano, beltrano, quando vai lá, clica nos seguidores e vê se tem gente de peso. Se tem gente de peso, eu sigo também. Se não tem gente de peso, o cara não é autoridade. Né? Sabe o que a gente precisa lembrar? E que Deus ele não está observando isso. Né? Afinal de contas, sabe o que ele observa? A intenção. Ele observa a motivação. Ele vai observar os nossos pensamentos, a nossa fidelidade. É muito incrível isso. Enquanto a gente está de olho no seguidor, na influência, na rotina, no tamanho da igreja, no tamanho do canal, do YouTube, sei lá, do Instagram,
Deus está de olho em outra coisa. Lembra que Deus disse para Samuel? É muito clássica essa passagem, mas eu tenho que falar, né? Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Mas, meu Deus, esse é forte, esse é alto, esse já é sargento do exército, né? Esse aqui, não, esse aqui já derrotou vários guerreiros. Esse, olha só como ele é bonito, o cabelo dele, né? A roupa dele. Cuidado, Samuel, né? Não se precipite, né? Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior e o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Então, enquanto Samuel procurava um rei alinhado com a sua expectativa, né? Assim ele acreditou estar diante. Ele usou essa palavra ainda, né? Ele chegou na casa de Jessé e quando ele viu o filho mais velho, ele usou essa palavra, né? Certamente estou diante do ungido de Deus, né? E não estava. Então, enquanto ele estava procurando alguma coisa assim, Deus estava de olho em outra coisa. Deus estava de olho no coração. Deus está de olho no nosso coração. Você pode até conseguir me impressionar. E você pode conseguir até impressionar algumas pessoas na igreja. Mas para impressionar Deus é bem mais difícil. E não que ele seja demasiadamente exigente. Não. Pelo contrário. Ele vai olhar coisas muito mais simples do que a gente olha, né? E enquanto a gente está caçando algum tipo de resultado, de talento ou de dom, ele está olhando a tua intenção e o teu coração. O segundo ponto é que dons, eles impressionam as pessoas, mas é o caráter que vai sustentar o ministério. A gente vê muito ministério baseado em dons, e é claro que eles são valiosos e notáveis, mas muitos que assim trabalham, eles acabam sendo como que itinerantes, né? Pelo fato de que a carga mais pesada e a parte mais difícil da vida pastoral, sabe qual é? É o cuidado. Pregar não é difícil, né? Aliás, eu conheço gente que nem Espírito Santo tem e prega, né? Pregar não é difícil, tá? E manifestação também, a Bíblia vai falar que o diabo, se necessário for, vai se transformar em anjo de luz para enganar os eleitos, que seriam feitas maravilhas. Então pensa no seguinte, né? Pensa que o que vai sustentar o teu ministério, vai fazer você parar de pé, é o teu caráter, é a tua vida ilibada diante do Senhor. Uma pessoa que produz diante do público ou das pessoas manifestações, ela pode até chamar a atenção porque virtudes são atraentes, né? Quando a gente vê uma revelação, quando a gente vê uma pessoa eloquente, que fala muito bem, palavras bem colocadas, quando você vê alguém com uma capacidade de liderança incrível, o cara sabe delegar, sabe cobrar, sabe acompanhar, tudo mais, né? Ou então com muito carisma, né? Tem gente que é simpática por natureza, aquela pessoa afável, tal. Então você às vezes pensa, nossa, tá aí, né? Essa pessoa não tem como dar errado, não tem como dar errado. Mas essa capacidade, esse dom, essa virtude que está presente nela, ela não se sustenta se não tiver caráter. Porque tudo isso atrai, mas não retém, né? São coisas muito distintas, muito diferentes. A atração e a retenção é muito diferente. A gente pode ter a gente pode ser chamado a atenção e prestar atenção em alguma coisa e aquilo não conseguir me reter. Poxa, me chamou a atenção, achei legal, tal, né? Então, por exemplo, né? Eu quando garoto era muito comum ter
apresentação de capoeira na Praça da Sé. Eu era office boy, eu muitas vezes passava a pé ali para 15 de novembro, Boa Vista, Praça da Sé, Rangel Pestana. Era muito comum ter apresentação de capoeira. Alguém aqui chegou a ver isso, né? Para denunciar a idade aqui. Pô, é muito, assim, curioso, né? O cara tá lá, capoeira com espada de batendo espada que saia faísca. Não tinha como não parar, cara. Mas assim, não durava 5 minutos ali e já tava indo embora, porque era o mesmo dindirim, din, dindirim, din, dindirim, din, e acabou. E é isso aí, pernada para lá, pernada para cá, saiu faísca, vem da pomada do peixe-boi da Amazônia, e que é o que vendia na época, e acabou. Então, e depois, a segunda, terceira vez, não parava mais. Eu escutava o birimbau de longe, e era muito raro eu parar. Eu já tinha visto, né? Então, a capacidade daquela galera, ela, ela chamava atenção, mas ele não retinha, entende? Então, uma igreja ou um ministério que vai se apoiar em cima de uma demonstração só de virtude, ele consegue atrair, mas ele não consegue reter. Porque a retenção está no pastoreio, está no cuidado. A retenção está em você se importar de verdade com a vida do outro. Senão tem uma hora que eu não tenho mais o que mostrar, né? Se você foi atraído única e exclusivamente para ser curado, você é grato, mas você não fica, porque você já está curado. Né? Se eu vim aqui para ser curado e fui curado, obrigado. É por isso que a multidão ia embora. É por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram e se fartaram. Vamos parar com essa conversinha de que vocês estão preocupados que vocês me amam. Vocês comeram e vocês se fartaram. Jesus sabia com quem estava lidando. E aqueles homens precisavam ser transformados para se transformarem em apóstolos. Ou você acha que Jesus não sabe com quem está lidando? Né? Você se acha esperto o suficiente para fazer beicinho para ele? Não, ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe exatamente com quem ele está lidando. Então, as nossas capacidades e dons, elas podem chamar a atenção das pessoas, mas elas não se tornam, de maneira nenhuma, a maior virtude da parte de Deus em nós, de modo que nós possamos nos tornar líderes, pastores. Se você isso ambiciona, é preciso você se lembrar. Você quer ter um dom? Glória a Deus, peça a Deus. Ok? Outro dia eu estava conversando com o Marcos sobre isso, né? Eu acredito em dons. Eu acredito em milagres. Eu acredito em oração em línguas. Porque está na Bíblia. E é manifestação clara e comprovada. Não significa que eu as fomento, ok? Mas eu acredito. E se você quer tê-lo, ore para tê-lo. Mas não se apoie nele. Não se apoie nele. Não tente impressionar ninguém porque você fala em línguas. Não tente impressionar ninguém porque você... Nossa, Deus me deu um dom de cura. Glória a Deus pela tua vida. Então não sai de dentro do hospital. Já que é esse o dom que ele te deu, né? Faz uma agenda bem intensa de visitar UTI em UTI e usa o que ele te deu, né? Porque tem uns aí que tem o dom de atuar, né? O dom do teatro. Então, vamos lá, homens e mulheres de Deus que estão aqui. O meu objetivo é que você caia na real. Dom é maravilhoso, mas se tem alguma coisa que você tem que ter diante de Deus, e que você tem que pedir para Deus para ele formar em você, é caráter. A palavra vai dizer o seguinte sobre Samuel: nenhuma de suas palavras caíram por terra.
No dia que o rei pisou na bola, ele olhou na cara de Saul e falou: você nunca mais vai ver a minha cara. A Bíblia, ela é incrível, porque Saul fica desesperado, ele se joga, ele pega no manto do profeta. Ele fica desesperado quando Samuel o repreende. E ele fala isso para o rei, ele estava correndo riscos. Vamos lembrar que Saul matou, né? Saul matou profetas, né? Vocês lembram disso? Matou 70, ou mandou Doeg matar, né? Matou 70 sacerdotes. Cara, viu? O cara era maluco. Você virar para o cara e falar assim, ó, você nunca mais vai ver minha cara. Você não tá falando com o Zé Mané. Você tá falando com o rei que é autoritário, narcisista, e que para perder e para cortar tua cabeça não custa muito, né? Mas ele tinha caráter. E o caráter dele permitia que ele batesse de frente com muita gente. Porque quem tem convicção, cara, não é fácil assim, não. Não é fácil assim, não. Terceiro ponto, não confunda santidade com perfeição. As duas coisas são bem diferentes. O mundo tem a expectativa que a nossa santidade nos eleve à posição de perfeitos, porque qualquer erro seu vai dizer assim, mas você não é da igreja? Por quê? Porque se pressupõe que uma vez que a Bíblia diz ser santo como eu sou santo, você é crente, né? Você não erra, né? Você não erra, você não tem desejo, você não tem vontade, você não fica triste, entendeu? Se você tiver alegria em alguma coisa que não seja da igreja, você está pecando, né? Se você for passear com a sua família, parece que você está cometendo um pecado, se sentindo culpado porque você não está na escala do domingo, né? Se você tem a alegria de participar de, sei lá, de ganhar dinheiro, parece que você é um avarento. Se você está feliz e sai de casa motivado porque o patrão te prometeu uma comissão mais alta se você trabalhar um tempo a mais, nossa, irmão, olha, que é isso, meu? Eu trabalhei em vendas muito tempo, quando me prometia alguma coisa, quando tinha campanha, eu saia mordendo asfalto, velho, né? Que é isso? Tinha 4 filhos para criar, não faltava na minha casa, era boleto, né? Aliás, não falta até hoje. Então, tá tudo certo. Se Deus tem alguma coisa para me dar, que venha, né? Que venha. Agora, o mundo vai misturar tudo isso e vai querer colocar sobre nós um peso. Então, não confunda a santidade com perfeição, porque o neófito pode até pensar assim: aquele que não está em Cristo e que julga os de Cristo, podem até ter essa expectativa, mas santidade não significa ausência de falhas. A santidade é a nossa separação para Deus e a nossa disposição em se corrigir. É eu não ter uma vida pautada sobre o erro, uma prática do pecado e a convivência com esse de forma pacífica. Porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não estou em paz quando algo está errado na minha vida. Então, o líder, o pastor, não é aquele que não erra, não é? É aquele que, na verdade, ele não tem como estilo de vida o erro. Ele não vive na prática do pecado. João vai dizer que o que disser que não tem pecado, você já pecou, não é isso? Então, Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Nós vamos sendo aperfeiçoados. E quanto mais nós caminhamos com Deus, Deus vai nos dando direção, graça, sabedoria, a gente vai corrigindo, né? Se não fosse possível caminhar em santidade, buscar a perfeição, não segundo o conceito humano, a Bíblia não nos ensinaria. Paulo fala abertamente que a gente
deve buscar ser perfeito, não é? Bom, se ele sabe que não é possível não errar, por que que ele pede isso, né? Seria uma incoerência, mas não, ele não está sendo incoerente, ele está falando de alguém que tem como objetivo a melhoria contínua, uma evolução contínua. Minha versão de hoje tem que ser a melhor do que a de ontem, e a de amanhã tem que ser melhor do que a de hoje. Eu não estou falando de performance, eu estou falando de humildade, estou falando de nós reconhecermos o nosso erro, de nós melhorarmos, evoluirmos, sermos mais parecidos com Cristo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou mesmo, eu vou imitando os passos dele de fé, né? Paulo não fala, ser de meu imitador como eu sou de Cristo? Imitação requer treino, aperfeiçoamento. Você olhar de novo, até você alcançar um estado que seja confundível. Né? Peraí, você pega um bom imitador, o cara gastou horas. Ele gastou horas analisando a personalidade. A gente tem no humor brasileiro bons imitadores, não tem? Tem gente que, meu, cara, tem um dom. Ele pega até os trejeitos, ele pega os tiques, ele pega a forma de falar. Às vezes um lance que você nem percebe na característica da pessoa vem à tona no humorista, porque, claro, tem aquele lado do exagero, né? E você fala, é mesmo, ó, cara, não é que o cara tem esse tique aí, não é que ele, né, fala mesmo desse jeito, ele repete muito essa palavra, né? É uma característica. Então, se eu quero ser imitador de Cristo, eu tenho que observar o comportamento dele. Não é? Eu quero ser imitador de Cristo, mas eu não respondo como ele respondia. Eu não oro quanto ele orava. Né? Eu não sou flexível como ele era. Eu não sento nas mesas que ele sentava. Eu não glorifico e dedico tudo a Deus como ele dedicava e glorificava. A que raio de imitador a gente é, então? Só na hora de falar, cai fogo do céu? Porque essa foi a imitação que os discípulos tentaram fazer depois, quando chegaram em Samaria, né? Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para acabar com eles? Não, vocês não sabem de que espírito sois. Começa a imitar outra coisa, vai, né? Imita o perdão, imita o amor, imita a responsabilidade, imita a minha humildade, sei lá, orar, expulsar demônio, fazer cair fogo do céu e falar em línguas, todo mundo quer imitar, né? É incrível. E o quarto e último ponto, já vai dar 10 para as 9, olha só. As pequenas concessões é que produzem as grandes quedas. Eu falei um pouco sobre isso, né? No culto, não sei se foi domingo, um desses cultos eu falei sobre isso. Porque a gente às vezes tem a impressão de que a queda ministerial aconteceu por sei lá, uma eventualidade e aquilo de repente expôs a pessoa e tal. Mas veja só, a queda que todos nós estamos suscetíveis, ela não acontece de forma repentina. Isso é uma lenda, né? Essa história da noite pro dia, o cara largou tudo, foi embora. Da noite pro dia, ele abandonou tudo. Da noite pro dia, apareceu uma situação e tal. Não é factível acreditar que isso funciona assim, tá? Mesmo porque Deus é misericordioso. E quando um filho que ele ama produz fruto, ele está caindo numa armadilha, Deus dá um jeito de avisar. Você entende? Tem uma rede de proteção aí, né? Você vê que Balaão, Deus mandou até a mula falar com ele, antes de ele fazer a besteira. E a mula não falou. A mula primeiro só tentou impedir o caminho, né? Foi lá e segurou, não queria andar e não sei o que, até que ele pegou e começou a bater na mula, tá? Bater, até a mula falar. Deus só estava dando um jeito de proteger. Falar, não vai para esse caminho, cara. Não
tá legal, vai, dá um jeito, sabe? Igual as cartas do Apocalipse que a gente está lendo nos cultos. Arrepende-te, se posiciona, né? Volta ao primeiro amor. Então existe o exercício da misericórdia muito antes da queda. O exercício da misericórdia, ele é uma rede de proteção. Então, se você é um homem, uma mulher de Deus, intencional, trabalhando no ministério, querendo fazer a coisa certa, tal, como eu, nós estamos suscetíveis ao erro. Então Deus começa a te dar algum sinal, alguma mensagem. Oh, meu, sabe? Começa, de repente, não é só incomodar, é fazer você perceber mesmo que está saindo da rota. Está saindo do trilho, e se você não tomar uma atitude, vai descarrilhar. Né? É isso que Deus faz. Deus faz isso com seus filhos, com seus amados, com seus servos. Ele exercendo a sua misericórdia, ele vai nos protegendo, vai cercando, ó, vai para aqui, ó, vai para aqui que não tá legal. Só que a gente, às vezes, ela é insistente. Né? E aí, alguns pequenos desvios, baseados em más referências. Porque fulano também faz. Porque eu vi o ciclano fazer assim, eu sei do pastor A, do pastor B, né? Então a gente vai pecando, vai pequenos desvios, porque eu já vi alguém que aparentemente não tem problema, que está de pé, que tem coisas que está à frente e tal, e ele também faz isso. Entende? Então, são pequenas referências, ou melhor, são referências que me levam a pequenos desvios, baseado muitas vezes em alguém que não devia ser referência para você. E a gente tem também as nossas próprias justificativas, né? Sabe, o escudo do Deus conhece meu coração? Esse é um escudo absurdo. Não, então, eu tenho essa situação, mas Deus conhece meu coração. Não é porque eu quero. Entendeu? Lógico que ele conhece. E você conhece? Deus conhece. Você conhece o seu coração? Que você também pode se enganar. Né? E é difícil. Tem gente que mente para si mesmo. Né? Eu, voltando, né? E eu falei sobre isso, né? Sobre Davi. Que a queda de Davi não começou ali no terraço. Né? A queda de Davi começou quando ele se permitiu não estar no campo de batalha no tempo que os reis saíam à guerra. Então veja, 2 Samuel 11:1. Davi ficou em Jerusalém. Então vamos lá. Qual era a constituição de Davi? Na época que os reis estavam à guerra, e ele era um rei, ele não estava nela. Como é que Davi foi levantado? Davi foi levantado indo para o campo de batalha sem ser soldado e sem estar ao menos alistado. O gigante pediu para enfrentar um guerreiro e ele era um menino, um pastor, tocador de harpa. Então, quando ele não tinha por obrigação o exercício de lutar, o ofício da guerra não era obrigação dele, ele se indignou com o gigante e decidiu defender a bandeira que era de Israel e, consequentemente, a de Deus. Mas no exercício do seu ofício, onde ele deveria estar, porque isso era para ele uma obrigação, agora ele era o rei, e no tempo do rei está na guerra, ele se permitiu estar em casa. Não é louco isso? Quando ele não tinha a obrigação, e ninguém o condenaria, se Davi fosse lá, levasse o queijo, entregasse o pão que o pai mandou, trouxesse a notícia, fosse o garoto de recado que mandaram ele ser, daria tudo certo. Ninguém ia reclamar. Ok? Ninguém ia reclamar. Mas, enquanto não havia a função, ele deixou Deus fazer arder o seu coração e ele fez o que o Espírito Santo queria que ele fizesse. Enquanto, na hora que ele tinha que fazer, ele tinha que lutar, ele tinha que ir para a guerra, ele não quis ir. Porque agora eu sou rei.
Agora eu decido aonde eu vou. Entende? E agora eu tenho autoridade para determinar quem vai ou quem não vai para a guerra. Por isso que a gente precisa aprender, como pastores, a vigiar continuamente. A não se permitir, nas nossas oscilações emocionais, fazer ou não aquilo que é de direito. Paulo fala sobre isso, que não tinha mérito no que ele fazia, porque ele foi chamado para fazê-lo, não é? Ué, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, foi isso que ele falou. Eu tenho que fazer, não tem mérito nisso. Eu não vou me omitir de pregar, eu não vou me omitir de falar de Cristo, eu não vou me omitir. Essas lutas que vivo, elas são inerentes à missão que eu escolhi me entregar. E ponto. E ponto. Hoje eu passei boa parte do dia lutando pela nossa igreja. Deus nos deu hoje um grande livramento, irmãos. E agora eu posso falar porque ele já aconteceu. Mas nós estamos vivendo uma luta que vocês não fazem ideia. Eu passei o dia inteiro na prefeitura, imprimindo processo e visitando o gabinete, né? Porque há um endemoniado, literalmente, vizinho nosso, que tem muita influência política. E dia 9 de junho agora foi emitido um documento de encerramento das nossas atividades. Eu nunca vi, em todos os anos que eu tenho de dirigente, isso acontecer. E eu descobri, sabe como? Sem querer. Porque eu entrei no portal da prefeitura ontem, para ver se tinha saído o nosso alvará, e me deparei com um ofício de encerramento de atividades. E aí liguei na prefeitura e descobri que era fato, um fiscal assumiu o nosso processo no dia 29 de maio, no dia 1º de maio ele nos oficia, no dia 5 de maio, aliás, no dia 29 ele nos oficia, no dia 1º de maio eles nos multa, e no dia 9 de maio ele determina o encerramento das atividades da nossa igreja. E se eu não tivesse entrado ontem no portal da prefeitura para ver se saiu o nosso alvará, porque saiu o AVCB, eu não saberia. E daqui a alguns dias, que estava decretado para o dia 29 de junho, o encerramento das nossas atividades, eu poderia ser surpreendido com o fiscal na porta lacrando a igreja. E aí, eu fiz o que tem que fazer. Corre, fala, liga, briga, xinga, emite um caminhão de documento, procura os culpados, faz dossiê, né? O doido só não contava que a gente não é idiota e que a gente luta num exército que quem é o comandante é Cristo. Né? E graças a Deus foi revertida a situação hoje. Mas eu passei o dia inteiro em cima disso. O dia inteiro. E é óbvio que isso aqui não é de falar para o povo. Mas veja, eu tenho 3 pessoas especificamente reclamando de forma contundente da nossa igreja. Todo santo dia no portal da prefeitura. Né? E aí, eu falei para a secretária hoje da pasta. Eu falei, pois é, só que a gente tem 200 pessoas lá recebendo a palavra, que são da região, que moram no município, e são munícipes tanto quanto ele. Né? E aí a senhora está acatando o relato de 3 pessoas e nunca foi averiguado absolutamente nada. E o documento que eu não tenho é porque vocês não emitiram. Né? Não sou eu. Eu não tenho o dedo público para falar, emite o alvará. Aí hoje emitiram um documento dando a gente 30 dias para regularizar. Ela falou, 30 dias está bom? Eu falei, não sei, a senhora está dando um prazo para a senhora, não para mim. O prazo é seu. Porque quem tem que emitir o alvará é você, não sou eu. Ou seja, eu já te dei o documento que você pediu. Aí eu te pergunto, secretária, você vai me atender em 30 dias?
Satanás tá louco para você entrar em desespero e baixar a guarda. O inimigo, ele quer pessoas que se comportem assim, se comportem como vítimas. O mundo jaz no maligno. Nós precisamos aprender a vigiar continuamente, porque as distrações roubam o nosso coração. Roubam o nosso coração. E a gente fica preso, às vezes, num sentimento qualquer, numa discussão que tivemos, numa divergência de pensamentos. Isso não faz sentido para homens e mulheres maduros na fé. Não faz sentido os nossos dissabores. A nossa causa é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E o quinto e último ponto, integridade, para nós, é coerência. Coerência com o que a gente prega, coerência com o que a gente acredita. Então, o que precisa acontecer com você, comigo, é que a gente precisa ser a mesma pessoa em qualquer ambiente. Muda quem está na minha mesa, muda o meu comportamento. Que é isso, gente? Que é isso? Eu já fiquei pasmo com cada coisa que eu vi nesse sentido, da pessoa mudar até a linguagem, sabe? Dependendo de quanto tem no bolso de quem está sentado à mesa. Você precisa ser uma pessoa íntegra. É lógico que existe o decoro, é onde a gente tem ambientes que você tem uma formalidade cabível, mas eu estou falando aqui de uma coerência com aquilo que você representa. Porque grandes ministérios são destruídos nesse sentido, sabe? Por causa da volatilidade da vida moderna. A gente, hoje, é quase um camaleão, né? O ser humano hoje é quase um camaleão. É um negócio assustador, né? Então, a nossa coerência, ela tem que ser no púlpito, na casa, no escritório, nas redes sociais, nas conversas privadas. Olha, eu estou aqui com vocês. E aqui nesse grupo que a gente está aqui, em pouco mais de 10, eu tenho vocês como líderes do nosso ministério, eu tenho filhos aqui, tenho até funcionário aqui, que é o Pedrinho, não é? O bom dia que eu dou na igreja, eu dou para ele no emprego, no trabalho. O pai que eles vêm pregar é o pai que está aqui em casa, não é? E até quem não é filho como o Natan, né? Ainda não. Eu sou o mesmo. Se eu tiver que ficar bravo, eu fico. Se eu tiver que ficar calmo, eu fico. Se eu quiser fazer uma piada, eu faço. Se quiser brincar, eu brinco. Né? Eu não tenho um comportamento público e um comportamento privado. Eu sou quem sou. Ponto. Né? Agora, nós não podemos ser pessoas, personagens. Quem que você é na igreja? O personagem gospel? O personagem que fica com a plaquinha na porta? O personagem que abre o culto? O personagem que fica no Kids? O personagem que... Pelo amor de Deus! Se você quer o seu ministério de pé, se você quer sustentar a sua vida no Senhor, não dá para bancar um personagem, porque não tem jeito. A atuação um dia cai. Ninguém sustenta um personagem por muito tempo. Não tem como. Não tem como. Ponto. Né? E assim é a relação em várias instâncias da vida. É na vida profissional, é no casamento. Você pode até ser bom de currículo, mas na hora que vamos ver do emprego, irmão, se você não tem a competência, já era. Você pode até ser bom de chaveco, mas na hora que vai para baixo do mesmo teto, né? E por que não seria assim no ministério? Não seria assim com Deus? Não é? Às vezes a gente acha que diante da multidão que a gente vai ser comprovado. Não é não. É no dia a dia. O teste pastoral, o teste ministerial é feito no dia a dia quando ninguém está observando.
Porque o altar, ele é o resultado da tua entrega, do teu dia a dia, da tua oração secreta, do teu devocional pessoal, de tudo que a gente estudou essas semanas atrás. O que a gente vai pregar é o que está no nosso coração, porque fala do que está cheio o coração. Né? Então você vê pregadores amargos, você vê gente que só fala de revelação, e eu não sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu tenho aqui a ambição de formá-los para terem um caráter, uma vida íntegra com Deus. O teu, eu não vou te ensinar a técnica de pregar, eu vou te ensinar a você construir um relacionamento. E o relacionamento teu com Deus vai ser igual Deus falou para Moisés. Eu não sei falar. Vai que eu vou pôr a palavra na tua boca. Eu não sei conduzir essa gente. Não é você que vai conduzir. Quando é que você pensou que você ia conduzir alguém? Quem foi que te mentiu? Quem mentiu para você? Ô, Moisés, estou te chamando. Não, não, eu vou conduzir o povo. Eu vou dar a terra, eu vou com uma coluna de fogo na frente, eu vou com uma nuvem para te proteger por cima. Você não tem mapa, mas eu vou te levar até a entrada da terra. Eu vou te deixar lá na boca do gol. Os meninos que gostam de futebol aqui, né? Vou te deixar na bacia, entendeu? É só você dar um tapinha para dentro. Né? Vai por quem põe na banheira. Obrigado, Marcos Vinícius. Você vê que eu sou fera de futebol, né? Vai, porque quem põe a palavra na tua boca sou eu. E eu vou pôr a palavra na tua boca. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade, anda seguro. Amém? E a gente vai terminar aqui os pontos, né? Que são 9 e 7. Porque depois a gente vai fazer um estudo de caso. Sexto e último ponto. A família é um dos maiores termômetros do ministério. Ouça bem e guarde isso. Porque muitos líderes, eles conseguem impressionar muita gente que é de fora, mas decepcionam a sua própria casa, porque não dá para enganar a família. Elas são parte integral da sua vida. Então não adianta. Eu não estou dizendo que se você tem um filho com problemas, você está desabilitado. Não é isso. Não é isso, tá? Mas a família, ela, sem dúvida, é um termômetro para o ministério. Sem dúvida nenhuma. Tá? Porque filhos não aprendem com o que a gente fala. Eles observam o que a gente faz. Não é? Família está no dia a dia. E ela vê você falando de santidade na igreja e bêbado em casa. Ou falando de santidade na igreja e com gracinha, né? No, sei lá, no Facebook, no Instagram, no TikTok e assim vai. Né? Tá cheio de gente que vive assim, né? Então, a família, ela é o termômetro. Aí você vê, eu louvo a Deus, eu batizei minha mãe, eu batizei minhas irmãs, eu tenho os meus filhos no Senhor, os meus genros, eu amo os meus genros e a minha nora, e eu vivo o meu ministério, eles são a extensão do meu ministério. A minha casa é a extensão do meu ministério. E eles amam a Deus. Eu não estou dizendo que eles vão ser pastores, não estou dizendo que eles vão dirigir a igreja, estou dizendo que eles amam a Deus. Amam incondicionalmente. Né? E me surpreendem. E às vezes me ensinam algumas coisas que eu até falo, caramba, eu, sabe, podia dormir sem essa. Né? Então a saúde espiritual do pastor, do líder cristão, ela aparece primeiro em casa. Então, aparece em casa, aparece como é que você trata seus filhos, aparece como é que você trata sua esposa, seu marido, aparece como você cuida dos seus pais,
Paulo fala uma coisa bem interessante. Ele fala que a igreja precisava cuidar das viúvas, as que eram comprovadamente viúvas. Porque aquelas que tivessem família, quem tinha que dar suporte era a família. O que estava acontecendo na época na igreja? Paulo não, desculpe, Pedro. O que estava acontecendo na época é que estavam transferindo para a igreja a responsabilidade de cuidar dos idosos. E o que ele estava cobrando aqui, eu vou achar o texto direito, esse texto eu não marquei, mas o que ele estava cobrando aqui é o seguinte, né? Que os filhos façam a função de filhos. Que papo é esse? Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem ninguém? Não tem, mas é que a igreja não. É que papo que a igreja não cuida? Que negócio é esse? Porque órfão, tudo bem. Viúva, no caso da igreja, viúva, tudo bem. Mas não tem filho? Se não tem, tudo bem, a gente tem que cuidar. Mas não tem filho? Que a primeira pessoa que tem que socorrer é o filho. Não é? Aí você vê um pai que nem filho quer ajudar, alguma coisa estranha tem, né? É tudo ingrato. Né? Tudo ingrato. Aí você vê lá o velhinho, bonitinho, graciosinho, com as cãs brancas, né? Você fala, ah, tadinho, nossa, os filhos abandonados. Estranho, né? Eu, todo mundo está suscetível a tudo, mas eu espero que vocês um dia não me abandonem, viu? Samira, Isabelle, Sara, né? Felipe, porque um dia eu vou precisar de vocês. Entende? Já preciso muito. Mas pode ser que com a idade eu precise mais. Você entende? Nós temos que ser íntegros. E a família precisa ser o nosso termômetro. A família desajustada é um para cada lado. Não consegue doutrinar os filhos. Não consegue transmitir amor à esposa, ao marido. Não consegue. Não consegue amar os pais. Não consegue honrar os pais. Não tem coragem de dar um pão com manteiga para a mãe, para o pai. Né? Ah, minha vida já é difícil. Que paciência. Qual vida não é fácil? Não é difícil? Não é? Cara, se você não consegue honrar teu pai e tua mãe com R$ 100, ganhando 100, você não vai conseguir quando você ganhar 1 milhão. Quem não quer, não quer, e ponto. Tá? Minha sogra, que é uma santa mulher, é uma mulher que passou a vida lutando sozinha, ela ajuda a família inteira. Não tem elas são em 9 irmãos. 9 ou 11, nega. Eu até esqueço. É tanto irmão que você... Mas não tem um que ela não tenha ajudado. Não tem um. E hoje a vozinha tem 98 anos e mora com quem? Ela criou a bispa sozinha. Hoje são 7 irmãos. Hoje são 7 porque já faleceram, né? Faleceu o Sérgio, faleceu, enfim, a Nina. Mas todos contaram com a ajuda dela. E ela nunca foi uma mulher abastada. Ela sempre foi uma mulher simples, guerreira, trabalhadora. Mas do pouco que ela tinha, ela consegue guardar dinheiro para viajar, para ajudar, né? Para abençoar. Toda hora eu via, comprou gás para um, comprou não sei o que para outro, pagou o remédio de não sei quem. Ah, meu Deus do céu, ela ganha mais do que eu, Zé velho. Está escondendo embaixo do colchão, não estou sabendo, né? Como é que pode? É a disposição de honrar, de abençoar, de ajudar. É a fidelidade que fez dela uma pessoa abençoada. Nós precisamos ter testemunho. 1 Timóteo 3. Olha o que, sabe, a gente às vezes usa isso aqui de uma forma equivocada. Timóteo recebe uma carta, uma não, 2 cartas de Paulo, né? E a primeira carta ela é bem doutrinária. Então ela vai falar assim, ó, no capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, e existe muita confusão aqui,
né? Porque o episcopado, ele é uma função de superintendência, ok? Então, tem muitas igrejas que falam, não tem bispo, não tem bispo, tal. Tem bispo. Tá aqui, ó, quem aspira episcopado, o que é, tá? Mas o episcopado era uma função de superintendência. E assim vai. Quem aspira episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Temperante. Sóbrio. Modesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Não violento. Porém cordato. Simpático, né? Inimigo de contendas. Não avarento. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois alguém que não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Cara, de todas as aptidões necessárias, não tem uma única linha, uma única vírgula falando de dom, eloquência, né? Capacidades virtuosas, não, tudo, todas as qualidades listadas por Paulo a Timóteo falam de coisas comportamentais. Vocês perceberam ou não? Quem aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. Tem que pregar bem, mover multidões, saber postar vídeo reels, fazer cortes incríveis, né? Tem que chamar atenção, tem que ser bom de briga. Não tem nada disso. Tem que saber expulsar demônio, falar em línguas, curar, levantar mortos, revelar CPF. Colocaram no chat aí, pro Marquinhos. CPF, RG, endereço, cor de cabelo. Cara, que Senhor amado, cara. Senhor amado. Que Deus te livre de qualquer dia você se fascinar por essas coisas. Porque o mundo precisa de gente séria como vocês. Precisa de gente séria que ame a Deus. Gente séria que tem uma família ajustada. Que não queira, que não é briguento. Que não é avarento. Que não se alega com o mal na vida das pessoas. Que não tem capacidade de levantar o calcanhar para pisar na cabeça de ninguém. Né? Que cria os seus filhos com disciplina, não é violência, disciplina. É você prepará-los para a vida. É isso que o mundo precisa hoje, é isso que a igreja precisa hoje. É desse tipo de bispos aqui, né? Que aspiram ser pessoas com um comportamento ajustado pelo Espírito Santo. Né? Não é do fogo, não é do manto. Né? Não, esse cara aí é do manto, ele vai longe. Isso aí vai viralizar. Agora as linguagens são diferentes, né? Não, ele sabe fazer cada corte aí, prega para corte. Não prega para o povo, prega para corte. Nossa, eu vi uma pregação de um jovem outro dia, falei, caramba, mano, ele tá preocupado no corte só. É só pá, 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 pá. Foi umas 30 frases de efeito, uma atrás da outra. Falei, Jesus amado, cara. Não tem uma linha de raciocínio, eu não consigo ouvir uma pregação assim. Desculpa, mas eu não consigo. É um monte de pá, 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 sabe aquele troca do chat GPT? Pum, 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 pum. Bate bola, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá só preocupado com o corte, né? Tá com a equipe ali pronta para, ó, essa aqui vai, essa aqui vai. A hora que você vai ver uma pregação aqui, você vai, Senhor amado. É isso, né? É isso. Não, não é. Então vamos terminar aqui pensando, vamos estudar um caso aqui. Vamos estudar o caso de José do Egito, né? Gênesis 39, depois vocês leiam com calma, já fica de lição de casa. Vamos pensar no caráter de José. José estava sozinho, certo?
ele estava sem a família e sem a supervisão de ninguém. Não tinha um sacerdote olhando ele, não tinha ninguém olhando ele, não tinha qualquer autoridade olhando ele. Então, quando José vai parar na casa de Potifar, e ali se desenvolve, ele estava num ambiente isento da sua cultura e da sua responsabilidade espiritual. Concorda? Cara, pelo contrário, o povo já pensa que eu estou morto. Né? Eu já, não é que eu não tenho ninguém me olhando. Na verdade, eles pensam que eu estou morto. Eu fui vendido como escravo. Então, qual era a barreira para ele fazer o que foi proposto para ele fazer? Pensa comigo, o cara trabalha na casa de um comandante militar do Egito, o comandante vivia viajando, tal, devia estar nas campanhas né, exército, ele prestava conta para o cara lá, cuidava da fortuna do comandante e tal, e a mulher do cara, que vamos combinar, não devia ser nenhuma dragona, né, nenhum dragãozão, devia ser uma mulher bonita, vai lá e quer pegar o menino. E aí? O que ele faz? Quem ia descobrir esse adultério? Porque pela maneira que ela agiu com ele não era a primeira vítima, não. Né? Então não é ela que ia falar. Pelo contrário, ela se irritou porque não conseguiu o que queria. Concorda? Quem que ia descobrir? A quem ele queria impressionar? Quem ia contar que José não era santo, que José pecou, entende? Olha o que José fala. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que José entendeu? Que o que ele estava ali prestes a cometer, se ele cedesse àquela situação, ele faria mal para o seu senhor, que era o marido dela, que já devia ter o seu par de chifres, né? E ele faria mal para Deus. Ele pecaria contra Deus. Então, ele tinha isso muito bem definido na vida dele. E ele pagou para ver, e pagou um preço. E ele foi parar na cadeia. Né? E só não foi morto. Eu tenho a minha tese, tá? O José não foi morto porque Potifar sabia da mulher que ele tinha. Ele tinha que fazer alguma coisa porque não podia falar que não fez nada. Ele é o comandante do, né? Mas ele sabia a mulher que tinha. Ele sabia que o José não estava mentindo. Porque José foi colocado na cadeia que era própria aos empregados da casa do rei. Por isso que ele conhece lá o padeiro e o copeiro. É que a Bíblia tem que ser lida com atenção. Ele não é colocado na prisão, não é isso? Ele não é jogado num calabouço podre lá. Ele foi colocado em um local que era de punição não severa, tá? Porque era comum, os empregados, os escravos que serviam à casa do rei, eles conheciam o ambiente real, conheciam a intimidade da nobreza, eles não eram trocados frequentemente, era muito difícil treinar alguém confiável, porque pensa no seguinte, o cara podia ter a comida dele envenenada, ele podia ser morto dormindo, por um mordomo, existiam muitos riscos, então eles tinham essa troca, e o cara que cometia alguma besteira, ele ficava ali na guarda real, ele ficava no palácio, ele era um detido, ok, ele estava numa prisão, porém não era a prisão do bandido, entendeu? Se Potifar quisesse acabar com Moisés, ele não estava, com Josué, desculpe, ele não estava ali. Não ia conhecer o padeiro e o copeiro, não. Ele ia conhecer o maníaco do parque, né? Ele ia conhecer o bárbaro que lutava com o leão lá. Ele ia estar em outra cadeia. Ele não conheceu isso. Ele foi colocado no local para tomar ali uma disciplina, porque o marido sabia a mulher que tinha. Entendeu? Então nós precisamos, com a lição de José aqui, pensar, né, nesse sentido. A minha integridade, quando ninguém está me olhando. Quando eu não estou sendo julgado por olhos atentos externos. Entende? Então,
para a gente finalizar, a lição que fica aqui, prática, é a seguinte, né? Reserve um tempo essa semana para você, tá? Para você avaliar sua vida espiritual. Faz um balanço, não precisa ser feito com ninguém, não. Sabe, o olhar sincero no espelho, né? Pega teu caderninho, uma folha em branco, faz um balanço da tua vida espiritual, da sua vida financeira. Como é que é? Como é que é o comportamento, né? Eu conheço gente que constitui empresa para quebrar, que faz dívida para não pagar, que a palavra não vale nada, contrato assinado ou não, tanto faz, entendeu? Se ele puder arrancar teu fígado, ele arranca, né? Então, assim, faz uma avaliação de como é a tua conduta financeira, como é que é a tua conduta relacional, como é que é o teu relacionamento. Você é sincero com quem está do teu lado? Você é sincero com o teu esposo, com a tua esposa? Eu não estou falando nem de traição, tá? Porque a gente fala de traição, a gente pensa logo no ato sexual, pensa na questão de ter outra pessoa. A gente trai quando a gente mente, trai quando omite, trai quando engana, sabe? Quando esconde orçamento um do outro. Faz um balanço de motivações. Eu tô aqui por quê? Né? Você está nesse curso por quê? Você quer que no final do ano eu fale, temos novos pastores? É só isso. É só essa a sua expectativa? Se for só essa, não precisa nem voltar semana que vem, né? Porque eu não sei se alguém aqui vai ser pastor. Qual é a tua motivação? O que está no teu coração? Quais são as áreas de vulnerabilidade que podem trazer à tona a tua pior face? Porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. E às vezes a lição é dura, sabe? Se você, se você identificar hoje qualquer área, vou deixar aqui uma pergunta que está anotada. Existe alguma área da minha vida que eu não gostaria que Jesus expusesse diante da igreja? Se a pergunta, se a resposta a essa pergunta for sim, para, respira e vai entender como é que você vai ajustar isso. Como é que você vai tratar isso. Porque Deus não expõe as nossas particularidades. Isso não acontece. É o inimigo que expõe aquilo que é a nossa vergonha. É assim que funciona. Então, as 5 perguntas aí da aula, eu não vou citar agora que a gente já está com o horário limite, mas no documento que eu sempre envio, tem lá 5 perguntinhas que ficam como lição de casa. Eu não tenho pedido para vocês, é claro, as perguntas, porque isso você responde se quiser. Não vale nota, não vou avaliar ninguém, não vou dar 0 e nem vou dar estrelinha, né? São perguntas para você refletir, para a sua melhoria contínua. Bom?